A noite caía lentamente sobre a pequena cidade, um manto de neblina encobrindo as ruas estreitas e solitárias. O som distante de uma coruja se misturava com o farfalhar das folhas, criando um clima inquietante. No meio desse cenário sombrio, o detetive Lucas estacionou seu carro à frente de uma casa simples, mas que agora carregava uma sensação de mistério. Ele já havia investigado muitos casos, mas nada o preparava para o que estava prestes a enfrentar. Ao sair do carro, ele sentiu um arrepio no ar. A porta da casa se abriu lentamente, e uma mulher, visivelmente abalada, apareceu à sua frente. Era a mãe de Amanda, a jovem desaparecida. Seu olhar, cheio de medo e desespero, parecia gritar por respostas que, até então, ninguém parecia ter. "O que aconteceu com minha filha, detetive?" Ela perguntou, a voz trêmula. Lucas respirou fundo. Mais uma noite, mais um caso que precisava resolver. Lucas entrou na casa, seguindo a mulher que ainda tremia. O ar estava carregado, uma sensação estranha pairava no ambiente, como se o próprio espaço estivesse aguardando a chegada de algo. Ele examinou o quarto de Amanda, onde encontrou poucas pistas, mas uma coisa se destacava: um símbolo estranho, desenhado com algo que parecia ser giz, no chão. O círculo parecia ter sido feito apressadamente, como se a vítima tivesse tentado se proteger de algo. E vamos para o próximo parágrafo. Mas antes, apenas confere se você está inscrito no canal, porque os próximos vídeos serão uma série de conteúdo que vão assustar vocês. Enquanto Lucas se abaixava para investigar mais a fundo, a mãe de Amanda lhe contou algo que o fez parar. Ela falava sobre uma sombra, uma coisa que a vigiava, mesmo durante o dia. A mulher parecia incapaz de compreender o que estava acontecendo, mas Lucas não deu muita importância àquilo. A lógica indicava que o caso era apenas mais um desaparecimento. Decidido a investigar mais, ele visitou outras casas, todas com histórias semelhantes. Cada uma tinha algum ponto em comum: símbolos, desaparecimentos em noites de lua cheia, nas palavras de algumas testemunhas, uma presença estranha. Durante a visita à casa de uma vítima anterior, um homem de meia idade, um morador da cidade, se aproximou de Lucas com um olhar perturbado. "Vi algo, detetive. Uma sombra. Ela passou por mim, como se fosse parte da noite, algo que não deveria existir. Eu nunca vou esquecer aquele olhar vazio que ela tinha." Lucas ouviu atentamente, mas ao mesmo tempo, um desconforto crescente o invadia. Ele tentava racionalizar o que ouvirá, mas algo começava a se formar em sua mente, uma conexão entre os desaparecimentos. Algo sobrenatural parecia estar em jogo, e ele não sabia como lidar com isso. Mas o pior ainda estava por vir. Lucas não conseguia mais negar o que estava acontecendo. As pistas estavam se acumulando, e algo estava definitivamente fora de lugar. Ele sabia que precisava seguir as informações, então decidiu ir até a floresta onde o último desaparecimento ocorreu. Os moradores haviam falado sobre uma presença estranha, uma sensação de estar sendo vigiado, e ele não podia ignorar essa pista. A floresta estava silenciosa, mas o clima estava estranho. O som dos passos de Lucas ecoava de forma irregular entre as árvores, como se o ambiente ao seu redor estivesse tentando abafá-los. As árvores altas e densas formavam um labirinto natural, e a luz da lua cheia mal conseguia atravessar a névoa espessa que começava a se formar. A sensação de estar sendo observado não saía de sua mente. Ele avançou cautelosamente, sua respiração pesada quebrando o silêncio. Então, ao chegar a uma clareira, algo chamou sua atenção. No centro, o chão estava marcado com um símbolo, o mesmo que ele havia visto no quarto de Amanda. Lucas se agachou para examinar o desenho, sua mão tocando o chão, quando um arrepio percorreu sua espinha. De repente, ele ouviu um som. Um sussurro, baixinho, quase inaudível, mas suficiente para fazer seus pelos se arrepiarem. Quando olhou ao redor, tudo estava silencioso, mas o ar parecia denso, como se algo estivesse se movendo ao seu redor. Lucas tentou ignorar, mas uma sensação de desconforto tomou completamente. Foi então que ele viu. Não de imediato, mas aos poucos. Uma sombra, que parecia se formar a partir do próprio ar, começou a se esticar lentamente. Ela se movia de forma fluida, como uma nuvem escura que se distorceu entre as árvores, e Lucas sentiu um peso insuportável no peito, como se estivesse sendo puxado para dentro da própria escuridão. Ele tentou se mover, mas seus pés estavam pesados, como se o solo tivesse se agarrado a ele. A sombra se aproximava, sem pressa, mas de maneira implacável, e a sensação de estar preso no lugar se intensificava. Lucas tentou gritar, mas sua voz falhou, sufocada pela pressão do ambiente ao seu redor. Ele finalmente deu um passo para trás, mas foi inútil.
A sombra parecia seguir seus movimentos, cada vez mais próximos, até que ele ficou paralisado, incapaz de reagir. Antes que ele pudesse pensar em mais alguma coisa, a sombra desapareceu tão rapidamente quanto apareceu, deixando Lucas ofegante, mas com a sensação de que, de alguma forma, ela ainda o observava. Ele ficou ali, sem palavras, tentando processar o que acabará de ver. Mas a verdade começou a se instalar em sua mente. Não era apenas um medo irracional. A sombra era real, e agora, Lucas sabia que não estava mais apenas investigando um caso, ele estava sendo perseguido. Lucas entrou em seu carro, o som do motor quebrando o silêncio da noite. Sua mente estava a 1000 por hora, tentando processar tudo o que havia acontecido até agora. Ele sentia uma tensão crescente, como se a sombra estivesse se aproximando, observando a cada movimento. Mas ele não podia se deixar levar pelo medo. Precisava resolver aquele caso. Ele sabia que, para isso, teria que ir até o fim. Passaram-se alguns dias e Lucas, agora mais decidido, decidiu retornar à floresta, onde tudo havia começado. Ele estava armado, mas sabia que não seria suficiente contra uma entidade tão poderosa. Ao chegar à clareira, uma sensação de déjà vu o tomou. O símbolo estava ali novamente, o mesmo que ele havia visto no quarto de Amanda, e o ar estava denso, como se o mundo ao seu redor estivesse esperando. De repente, a sombra apareceu novamente, mas desta vez, Lucas estava preparado para enfrentá-la. Ele tentou olhar diretamente para a figura escura que se formava diante de si, mas não conseguia vê-la claramente. A sombra parecia distorcer a realidade, tornando impossível focar nela. Ela se movia como se fosse uma extensão da própria noite. Eu posso sentir o medo em você, Lucas. A sombra falou, mas não com palavras, e sim como um pensamento profundo que ecoou em sua mente. A voz parecia vir de dentro de si mesmo. Você sempre teve medo, não é? Medo de falhar, medo de não salvar as pessoas. Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que estava acontecendo? Como a sombra sabia disso? Ele tentou afastar o pensamento, mas a entidade continuou. Eu sou a personificação de tudo o que você tem. Cada culpa, cada falha que você carrega. E todas essas pessoas que desapareceram, você as abandonou. Cada uma delas é uma parte de você. E eu sou alimentado por essa fraqueza. Lucas sentiu sua mente sendo invadida, e as palavras da sombra começaram a tomar forma. Ele revive cenas de sua vida, os casos em que falhou, as vidas que não conseguiu salvar, as vezes em que hesitou. A sombra se alimentava disso, ela se fortalecia com cada lembrança amarga. Quanto mais ele tentava lutar, mais forte ela se tornava. Se você está curtindo esse conteúdo, deixe o seu comentário. E compartilhe este vídeo com seus amigos. Ele tentou gritar, mas não conseguiu. A sombra o envolveu, seu corpo se tornando cada vez mais pesado. Seus medos, seus fracassos, seus arrependimentos, estavam todos à mercê dessa presença sombria que parecia se alimentar da própria alma de Lucas. Ele caiu de joelhos, incapaz de suportar a pressão mental. A sombra se aproximou ainda mais, envolto por uma névoa de escuridão, e então tudo ficou em silêncio. Lucas já não tinha forças para lutar. Ele não podia mais escapar. Quando a sombra finalmente o envolveu por completo, Lucas não conseguiu mais resistir. Ele foi consumido, não apenas fisicamente, mas em sua totalidade. Sua mente, seus pensamentos, suas emoções, tudo se dissolveu na escuridão, até que não restasse mais nada dele. O detetive Lucas, com toda a sua determinação e coragem, não conseguiu escapar daquilo que ele mais temia, ele mesmo. A sombra o absorveu, tornando-se mais forte, mais imponente. Mas o que mais aterrorizava era que ela não o havia matado, apenas o havia transformado. Lucas agora fazia parte dela. A escuridão que perseguia agora o possuía, e ele se tornava mais uma das vozes sussurrando no vazio da floresta, uma nova vítima que a sombra consumirá. Algum tempo se passou desde que Lucas desapareceu, e a pequena cidade continuava sua rotina, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Mas algo estava errado. Um silêncio opressor tomava conta das ruas, e os moradores começavam a sentir que algo se movia nas sombras. O medo, como um véu invisível, ainda pairava sobre todos, embora ninguém soubesse exatamente o motivo. Até que, em uma noite fria e sombria, o ciclo se repetiu. A mãe de Amanda, que havia perdido sua filha para aquele mistério, sentiu uma sensação familiar ao olhar para a floresta. Algo a puxava, algo no fundo de sua alma lhe dizia para ir até lá. E assim, sem saber o motivo, ela seguiu até o lugar onde tantas vidas haviam sido ceifadas.
O símbolo, agora quase apagado pela natureza, ainda estava lá, embora ninguém se lembre de sua origem. Ela não estava sozinha. Uma figura apareceu nas sombras, movendo-se lentamente, como se estivesse à espera de algo. A silhueta, distinta, era inconfundível. Quando ela se aproximou mais, as palavras que a sombra dizia se tornaram claras. Você me procurou. Agora, você vai se juntar a eles. O medo tomou conta da mãe de Amanda, mas, no fundo, ela sabia que não havia mais como escapar. A sombra, que já havia devorado tantas vidas, agora trazia mais uma vítima, para o seu ciclo eterno. Ela sentiu a presença de Lucas, ou o que restou dele, nas palavras que ecoavam ao seu redor. O detetive, que havia caído em suas próprias fraquezas, se tornara parte dessa entidade impiedosa, e agora ele a alimentava. Não mais apenas um espectro, mas algo mais, algo terrivelmente real. À medida que a sombra se aproximava da mulher, o chão tremeu ligeiramente, e uma voz familiar, mas distante, sussurrou seu nome. Era Lucas. Ou o que restara dele. Ele estava dentro da sombra, uma vítima da própria escuridão que ele havia procurado entender. Mas a mulher não teve tempo de reagir. A escuridão a envolveu, e ela se tornou mais uma alma perdida na floresta. O ciclo estava completo. A sombra, agora mais forte, mais real, continuaria sua caça, aguardando a próxima vítima a ser consumida. No entanto, um último suspiro do detetive ecoou na escuridão. Ninguém conseguirá escapar dele. Obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo os próximos conteúdos.